Uma corrida contra o tempo, pois mesmo após boas notícias que já tivemos nessa quinta-feira sobre a apresentação oficial tanto do meio-campo Paulinho Paula quanto também do volante Bruno Praxedes, sobre a regularização do atacante paraguaio Sebastião Ferreira, que estará à disposição do técnico argentino Ramon Arreu Dias para a partida desse próximo sábado contra a equipe do Corinthians, o Vasco hoje vive de fato uma contagem regressiva, uma corrida contra o tempo até o dia 2 de agosto às 11h59, quando a janela de transferências se fecha. E o Vasco, até esse momento, até às 11h59 do dia 2 de agosto, corre para trazer mais 4 atletas. Um zagueiro, um meio-campo camisa 10, um atacante ponta esquerda ou direita e um atacante camisa 9. Nomes, torcedores vascaínos, estão em negociação. Nomes têm um acordo verbal com o Vasco da Gama. Porém, mesmo diante de tudo isso, nomes também são difíceis de trazer. A gente, é claro, vai trazer informações importantes aqui a vocês neste Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Falaremos sobre as apresentações oficiais, tanto do volante Bruno Praxedes, quanto do meia Paulinho Paula. Falaremos sobre o atleta atacante paraguaio Sebastião Ferreira, que está de fato regularizado para a partida desse próximo sábado. E traremos informações importantes sobre o atacante uruguaio Michel Santos e sobre o ponta Sérgio Santos, brasileiro, que hoje atua no Cincinnati do futebol norte-americano e foi oferecido ao Vasco da Gama pelo mesmo empresário que hoje agencia a carreira de Ramon Arreu Dias e ajudou muito o Vasco ao a chegada do treinador argentino ao Cruz Maltino. Influência positiva do empresário que pode ajudar também na contratação desse ponta brasileiro. Mas enfim, a gente vai trazer tudo isso aqui neste Fala Gigante, além dessas muitas outras informações. Porém, é claro, torcedor, como sempre fazemos aqui no nosso canal, rapidamente, quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do Torcedor Vascaíno. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. A gente agora está na meta de chegar aos 103 mil inscritos, o terceiro 1000 após os 100 mil. Então contamos com você, acredito que você vai curtir muito o nosso conteúdo, fica aí até o final do vídeo. E caso, é claro, você curta, você se inscreva no nosso canal. E se você já está aqui diariamente, já vem assistindo aos nossos vídeos, já curte de verdade mesmo o canal do Gigante Vasco e ainda não se inscreveu, se inscreva. A sua inscrição é essencial, é importantíssima aí para o nosso crescimento, então contamos com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, ative o seu sininho de notificação, que é fundamental também para você não perder nada aqui através das notícias do Vasco da Gama no nosso canal. E aqui embaixo também deixe nos comentários a sua expectativa com relação ao restante da temporada do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama, pois temos um Fala Gigante bastante movimentado aqui, com muitas informações para trazer aqui a vocês nesta quinta-feira, dia 27 de julho. O que temos a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante? Primeiramente, sobre o que aconteceu na parte da tarde de hoje no nosso centro de treinamento, no CT Moacir Barbosa, pois após as oficializações, após os anúncios que aconteceram ontem, quarta-feira, tanto do volante Bruno Praxedes quanto do meio-campo Paulinho Paula, hoje foi tarde de apresentação, tarde de entrevista coletiva dos dois novos reforços do Vasco da Gama. Dois jogadores se mostraram muito animados em vestir a camisa dos Gigantes da Colina. Falaram ao torcedor vascaíno através dessa entrevista coletiva com muito ânimo, diferente do que vinha acontecendo com relação aos últimos atletas que chegaram ao nosso Cruz Maltino. E principalmente, o que ajuda muito a Paulinho Paula e a Bruno Praxedes a ter esse ânimo em vestir a camisa do Vasco da Gama é a vascainidade que eles têm. E sim, torcedor, dois atletas que têm uma baita vascainidade. E eu acho isso importantíssimo. O elenco lá do ano passado, e é importante, na minha opinião, comparar sim, era um elenco limitado. O Vasco sofreu para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas lá naquele elenco do Vasco, a gente via muita vascainidade. A gente via um zagueiro e capitão, que era o Anderson Conceição, que além de cria das categorias de base do Vasco da Gama, era um vascaíno de coração assumido. A gente via na nossa lateral esquerda, mesmo com muita limitação, o Paulo Vitor, um torcedor vascaíno assumido.
a gente via um Nenê que mesmo com seus 41 anos de idade, era muito Vasco. Então é importante para um time como o Vasco da Gama, ainda mais um elenco hoje que está nitidamente em formação, ter vascainidade, ter pessoas, ter atleta, ter jogadores que conheçam o Vasco da Gama. E Bruno Prachedes e Paulinho Paula são dois jogadores que conhecem muito o Vasco. Bruno Prachedes é um atleta cria das categorias de base do Gigante da Colina. A partir do Sub-12 ele já estava no Fluminense, mas até ali, do seu início, até esse período de saída do Fluminense, fez a sua base no Vasco da Gama e sabe muito do nosso Cruz Maltino. Inclusive nessa parte da tarde de hoje ele falou sobre isso, ele disse, abre aspas, eu estava muito motivado em poder voltar ao Vasco, era um desejo meu e esse desejo só aumentou, me sinto mais seguro e feliz de poder atuar pela equipe. Inclusive ele falou sobre o que dizia, né, a mãe dele sobre essa possibilidade de retorno ao Vasco da Gama. Ele disse assim, ó, abre aspas novamente, fiz a base no Vasco. Minha mãe sempre falava que um dia eu voltaria para o Vasco. E aqui estou, eu novamente. Muito feliz e me sentindo em casa. Atuo como meio e também de segundo volante. O treinador irá me colocar onde ele achar que tem que jogar. Já tivemos essa conversa. Então, além do Bruno Prachedes conhecer muito o Vasco da Gama por ser um cria das categorias de base, Paulinho Paula também conhece e muito o Vasco. E se Prachedes já se mostrou estar feliz durante a apresentação, Paulinho Paula se mostrou estar ainda mais, inclusive muito feliz, torcedor. Pois após retornar ao Brasil, 6 anos depois de passagens pela Europa e pelo mundo árabe, Paulinho está feliz de estar ao lado de seus pais, mas está feliz de estar no seu clube do coração. Ele, inclusive, levou toda a sua família para a sala de imprensa, onde ele deu a coletiva. Levou pai, mãe, sobrinho, tio, amigo. Fez uma festança durante ali a entrevista coletiva que ele concedeu à Vasco TV. Muito maneiro, inclusive, ver a alegria aí do meio-campo, uma alegria genuína de dar essa oportunidade até ao seu pai de vê-lo jogar com a camisa do seu clube do coração e a camisa do coração do clube do seu pai, que é o nosso Cruz Maltino. A gente torce pelo sucesso aí do Paulinho, onde mesmo ele disse, abre aspas, agradeço por essa grande oportunidade. É um momento muito especial na minha vida e para a minha família. Está sendo muito especial ter a família junto comigo. Entendemos que é um grande projeto. Meu pai é um vascaíno nato e eu também, desde criança. Então, dois jogadores, dois atletas que ajudam o Vasco da Gama, dão aí mais opções, são peças aí que com certeza sobem o nível desse elenco, jogadores que irão com toda certeza ajudar muito. Assim como eles, Sebastião Ferreira também será um atleta que irá ajudar muito e já para essa partida do próximo sábado. O Prachedes já apareceu no bid, expectativa é que Paulinho Paula apareça nessas próximas horas e também além do Paulinho Paula, a expectativa é de que Sebastião Ferreira venha a ser anunciado ainda nesta quinta-feira e já apareça também no bid da CBF nessas próximas horas, porque segundo informações que tivemos nessa tarde de hoje, Sebastião Ferreira, segundo informações aí do jornalista Marco Vasconcelos, estará à disposição para o duelo contra a equipe do Corinthians. De ontem para hoje, após o desembarque do atleta aqui no Rio de Janeiro, Vasco conseguiu resolver toda a situação do atacante paraguaio e até amanhã Sebas será anunciado e terá aí o nome regularizado no bid da CBF. Então Ramon Herrera Dias contará com no mínimo 3 reforços para essa partida do próximo sábado contra o Clube Paulista. Jogadores de qualidade, eu acho o Bruno Prachedes um bom jogador. Não seria um bom atleta se não fosse a maior, aliás, não seria a maior compra da história do RB Bragantino na época com o Clube Paulista pagando 36 milhões de reais ao Inter, se não fosse um bom jogador. Gosto da contratação do Prachedes. Paulinho Paula destacou muito vestindo a camisa do Boa Vista, um clube de segunda prateleira do futebol português. Não à toa foi comprado por milhões na época pelo mundo árabe. Se não fosse isso, aliás, se não fosse um bom jogador, isso não aconteceria. E falo também de Sebastião Ferreira, um atleta que brilhou vestindo a camisa do Libertad do Paraguai sob o comando do Ramon Herrera Dias e foi vendido também para o Houston Dynamo do futebol norte-americano por altas cifras, exatamente por ter qualidade, por ser um jogador bom. Um jogador de alto nível, um jogador de seleção paraguaia, é um jogador de qualidade. Os 3, torcedor, são jogadores melhores hoje do que já temos no nosso elenco. Isso é fato. Sebastião Ferreira, diante das opções que temos para o setor ofensivo, é titular. Bruno Prachedes, tendo o Zé Gabriel entrando em campo com certa frequência, está muito acima, é titular sem dúvida nenhuma. Paulinho Paula, visto que até alguns dias atrás o Alex Teixeira desempenhando muito mal era titular,
Visto que até alguns dias atrás a gente tinha Galarza no sistema de meio campo, a gente tinha Gabriel Peck atuando mal no sistema de meio campo, Paulinho Paulo será titular. Eu não tenho dúvida que esses 3 nomes são superiores ao que temos hoje dentro do elenco do Vasco. Mas torcedor, é uma questão. São bons jogadores, são boas contratações, são atletas para compor um elenco que sobem o nível do Vasco da Gama. Só que sabe o que é importante? Sabe qual é a questão? Nesse momento, o Vasco não precisa de atletas apenas para compor elenco. O Vasco precisa de mais. O Vasco precisa de jogadores que mudem o nível, que aumentem o nível lá em cima. Porque o Vasco no segundo turno não pode ter desempenho de clube de meio de tabela, não. O Vasco no segundo turno terá que ter desempenho de líder de campeonato, de campeão. Essa é a realidade do Vasco da Gama hoje. Para não cair a Série B, o Vasco precisa ter um segundo turno de campeão. Dos 18 jogos que tem, ou aliás, dos 19 jogos que tem no retorno, o Vasco precisará vencer 14, 13 para não cair. É desempenho de campeão, meu amigo. Então, se não trouxer jogadores de alto nível, o Vasco não conseguirá ter esse desempenho de campeão, de título. Bons jogadores? Com certeza. Jogadores melhores do que hoje estão no Vasco? Com certeza. Mas isso não basta. O Vasco precisa de mais. O Vasco precisa de mais nomes do que apenas esses que chegaram para compor elenco. Gosto, mas infelizmente o Vasco nesse momento carece de mais peças do que apenas bons jogadores. O Vasco hoje precisa de jogadores excelentes. E a partir disso, temos informações para trazer a vocês. Porque lembra como a gente vem falando? E falamos, inclusive, lá no início do vídeo. O Vasco, além de Bruno Prachedes, além de Paulinho Paulo, além de Sebastião Ferreira e além do Jefferson, lateral esquerdo, o Vasco busca mais 4 nomes no mercado até o dia 2 de agosto. Quem são esses nomes? Um atacante também, camisa 9, para vir e ser titular e brigar por posição com Sebastião Ferreira, um meio-campo, camisa 10, um zagueiro e um ponta. A gente tem informações aqui a trazer a vocês sobre esses 4 atletas. Robert Rojas é o zagueiro, pedido pelo Ramon Dias, um jogador que o Vasco conseguiu avançar nas tratativas, um jogador que viria, e a expectativa é que venha para o Vasco da Gama com empréstimo até o meio do ano que vem. Ramon Dias teve papel influente nas negociações e, como diz a imprensa argentina, a negociação já está sacramentada entre Vasco e River Plate. Sobre o meio campo, antes de entrarmos no assunto sobre os 2 nomes de ataque. O Vasco buscou Jorge Carrascal, era o camisa 10 dos sonhos. O Vasco fez uma proposta de 4,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do meio campo colombiano. Porém, CSKA Moscou da Rússia não aceitou a proposta. Nesse momento, o empresário e jogador tenta, junto ao clube, negociar a contratação do atleta. Não jogou a toalha ainda o agente de Jorge Carrascal. Os valores que o Vasco colocou à mesa do atleta colombiano agradou o jogador, tanto com relação à questão financeira, quanto também com relação à questão de tempo de contrato. O atleta e o seu empresário gostaram da proposta do Vasco, mas o CSKA Moscou da Rússia não liberou. Então, com isso, o Vasco busca um outro nome. Hoje, o nome que o Vasco busca no mercado para ser esse camisa 10 é Ezequiel Buialdi. É um jogador de 22 anos, argentino, que vestiu a camisa do Godoy Cruz nas últimas temporadas, se destacou muito, foi comprado pelo futebol holandês, pelo Feyenoord no ano passado, pelo valor de 3 milhões de euros. Nesse momento, Ezequiel Buialdi é o grande nome que o Vasco da Gama busca na janela de transferências para ser o seu camisa 10. Porém, não é fácil. Por que não é fácil? Porque o Feyenoord não quer a venda, quer um empréstimo sem opção de compra no final do contrato. O Vasco estava até suscetível, inclusive propôs isso ao Feyenoord. O Vasco colocou à mesa do clube holandês 1 milhão de euros, algo em torno de 5 milhões e 250 mil reais, por empréstimo até o meio do ano que vem. O Vasco pagaria a questão do empréstimo ao clube holandês sem nenhum tipo de problema para contar com esse atleta até o meio do ano que vem, para ele resolver esse problema, essa lacuna que hoje o Vasco vive no seu setor de meio campo. Porém, por que não é fácil? Porque Ezequiel Buialdi, nesse momento, tem o desejo de vestir a camisa de um clube brasileiro. Ele e o seu empresário têm o desejo, sim, de ir ao mercado brasileiro por conta da maior visibilidade que tem a liga aqui do país. Até pensando em projetos maiores a nível de seleção. A gente vem falando, o Vasco é um clube que hoje impulsiona os atletas com relação às suas seleções. Galarza é da seleção, Medel é da seleção, Pumita é da seleção. Lucas Piton esteve na pré-lista de convocados para a seleção da Itália. Então o Vasco é um time que é um clube que impulsiona os seus jogadores a nível, de seleção nacional. E isso faz com que Ezequiel Buialdi e, é claro, o seu empresário olhem com certo cuidado o Vasco da Gama e a liga do futebol brasileiro num contexto geral. A negociação entre Vasco
e o Farneywood pelo jogador. Há negociação entre Vasco e empresário pelo jogador. Isso é inegável. Isso a gente vem trazendo a vocês até com certa frequência aqui no nosso canal. O Vasco corre contra o tempo, como a gente trouxe lá no início, para que até o dia 2 consiga definir quem será esse camisa 10. Hoje o foco está completamente em Ezequiel Buialdi. Mas por que não é algo fácil? Porque hoje a informação que nós temos, mesmo diante de contatos feitos pelo Ramon Dias junto ao atleta, informação lá do canal Atenção Vascaínos, é que o Ezequiel Buialdi, mesmo querendo vestir a camisa de um clube aqui do Brasil, não teria um desejo grande de vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco não estaria no plano A de Ezequiel Buialdi. Lucas, você vai criticar o Buialdi por causa disso? Não. Não vou. Não vou porque hoje o Vasco, infelizmente, eu posso listar vários pontos. É um clube que não paga. O Vasco hoje deve a empresários, deve a comissões de agentes, deve a clubes. O Vasco hoje é um clube na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é um clube que pode colocar lá no currículo de um atleta o rebaixamento para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje disputa apenas o Brasileiro, não disputa Copa do Brasil, não disputa Libertadores, não disputa Sul-Americana. Então o projeto atual do Vasco é um projeto que não encanta. Para um jogador vindo por empréstimo, não encanta. Falando a longo prazo, tudo bem. A permanência no Vasco, o Vasco já terá um elenco legal, um elenco bom aí para começar o ano de 2024. Poderá contratar mais peças e entrar mais forte no ano que vem. Mas uma queda esse ano, meu amigo, é algo iminente, é algo que preocupa e é algo que afasta muitas tratativas. E o Ezequiel Buialdi se encontra exatamente nessas tratativas que podem não fechar pelo momento que o Vasco vive na tabela do Campeonato Brasileiro. Ele tem o desejo de vestir a camisa de um clube do Brasil. Farneywood até se interessou pela proposta do Vasco da Gama, já que se alinhou com relação a tempo de contrato, ao empréstimo, sem opção de compra. O valor até agradou também ao clube holandês, estaria tudo certo, mas hoje o fato do Vasco estar na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro afasta uma chegada do jovem jogador argentino, olha, de muita qualidade, que ajudaria muito esse sistema, né, de meio campo, essa lacuna hoje que temos de um camisa 10. Então, essa é a informação que nós temos sobre Ezequiel Buialdi. Mas, além do zagueiro que é o Robert Rojas, além do meia que hoje o Vasco foca no Buialdi, o Vasco também foca em um camisa 9 e um camisa 7, se é assim que eu posso falar, um ponta. Sobre esse camisa 7, temos novidades a trazer a vocês. O camisa 7 que hoje está na mesa do Vasco da Gama é Sérgio Henrique Santos Gomes. Para ser melhor, apenas Sérgio Gomes, um jogador de 28 anos de idade, que iniciou a sua carreira no América Mineiro de Minas Gerais. Tem passagens pelo Audax italiano, tem passagens pelo Betten Steel, tem passagens pelo Philadelphia Union e nessa temporada, desde o ano passado, está no FC Cincinnati, futebol norte-americano. Nessa temporada são 19 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência. A sua melhor temporada foi lá no ano de 2018, vestindo a camisa do Audax italiano, quando em uma temporada ele teve 43 partidas, 20 gols marcados e 3 assistências. Foi a melhor temporada desse atleta. É um jogador que se destaca, principalmente pela sua polivalência no setor ofensivo. É um atleta que originalmente é um ponto esquerda, porém é um ponto esquerda que também pode atuar como um segundo atacante. É um ponto esquerda forte, que a sua maior qualidade, a sua maior e melhor qualidade, melhor dizendo, é a imposição física. É um jogador forte fisicamente, não é lento, forte fisicamente e rápido. E por que o Vasco nesse momento tem esse atleta na mesa? Porque a informação que tivemos é que a nova comissão técnica do Ramon Dias é engraçado, né? Porque o Barbieri está no Vasco desde o início do ano e nunca identificou isso. Só foi o Ramon Dias chegar que isso já foi identificado e é muito coerente. A nova comissão técnica identificou que o Vasco tem sérios problemas de não ter pontas fortes. O Vasco hoje, a gente olha para a ponta, tem Eric Marcos, que é da base, é um ponta fraco fisicamente. A gente tem Luca Orediano, que nem se fala. A gente tem Gabriel Peck, que é um ponta fraco fisicamente. São os 3 pontas que quando a gente olha, a gente pensa em pontas do Vasco da Gama, pensar neles. A gente poderia falar de Aguinaldo, mas foi vendido. A gente poderia falar de um Riquelme improvisado, que também é muito franzino. Então o Vasco não tem um ponta forte fisicamente, não tem uma imposição física nas suas laterais, nos seus corredores. E exatamente por esse motivo, a comissão técnica hoje trabalha para suprir essa carência de ter pontas fortes. Então, diante disso, nesse momento está na mesa do Vasco da Gama Sérgio Santos, jogador que foi oferecido ao Vasco pelo mesmo empresário do técnico argentino Ramon Dias, André Curi. A negociação não deve ser difícil e a expectativa é que nessa quinta-feira as negociações entre Vasco da Gama e Sérgio Santos venham a avançar.
Esse nome foi colocado na mesa do Ramon e agradou a comissão técnica do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Jogador aí que atualmente está na MLS há bastante tempo, inclusive fez a sua base na base do América Mineiro, e a expectativa é que nessas próximas horas as tratativas venham a avançar. Ramon Dias detectou essa carência, essa lacuna de pontas fortes, pontas com força, com a posição física, e o Vasco busca aí trazer Sérgio Santos para compor esse último terço do sistema ofensivo. E para finalizar, não para por aí, pois além das informações envolvendo ponta esquerda, além das informações envolvendo camisa 10 e zagueiro, temos informações sobre o camisa 9 que o Vasco busca. E o camisa 9 é Michel Santos. Michel Santos, que nesse momento tem uma proposta do mundo árabe, uma proposta do Al-Qaiad da Arábia Saudita por 3 milhões e meio de dólares, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Talleres de Córdoba se interessou por essa proposta. Mas o que acontece? Michel Santos quer vestir a camisa do Vasco. E já adianto aqui a vocês, a postura do presidente do Talleres hoje tem irritado Michel Santos, que quer atuar no Vasco da Gama por estar ao lado do Ramon Dias e exatamente por aquilo que a gente falou algum tempinho atrás, a visibilidade que o Vasco da Gama dá com relação à seleção. Michel Santos é um uruguaio de 30 anos que quer ter o privilégio de vestir a camisa da seleção do seu país, e ele acredita que o Vasco pode dar isso a ele. Então ele tem esse desejo de vestir a camisa do Vasco, por estar mais próximo de uma convocação e por estar treinando, aliás, sendo treinado por um técnico do tamanho de Ramon Ángel Dias. Torcedor, entre Vasco e Michel tá tudo encaminhado. E durante essas últimas horas, lembra que a gente falou a vocês que o presidente do Talleres disse que tinha um acordo verbal, que entre Vasco e Talleres já estava tudo certo e faltaria apenas o contrato ser imprimido para assinar? Então, torcedor, o que aconteceu? De fato, isso é o correto. Entre Vasco e Talleres com relação ao acordo verbal? Ok. Mas nessas últimas horas também, Andrés Fassi, presidente do Talleres, pediu garantias. Garantias para que a venda viesse a ser concretizada. Talleres não está errado. O Vasco deve a Nacional, o Vasco devia a Atlético Tucumã, o Vasco deve a Jair pelo Atlético Mineiro, o Vasco deve a São Paulo, o Vasco deve a Corinthians, o Vasco deve a todo mundo. Então o Talleres está se resguardando financeiramente, pedindo uma garantia bancária. O Vasco disse, ou é minha palavra, ou vocês vão acreditar em mim, ou a negociação não vai andar. Não existe isso de garantia bancária. 777 travou as negociações. E o que acontece? Quem não gostou disso foi o próprio Michel Santos e foi o próprio staff do jogador. Informação que nós tivemos é que a postura do presidente tem irritado muito o staff e o atleta, que prefere ir para o Vasco da Gama ao invés de ir para o mundo árabe. Então, com isso, a expectativa é que nessa tarde de quinta-feira mais uma reunião aconteça entre as partes para definir de vez a situação de Michel Santos. O desejo dele é gigante em vestir a camisa do Vasco da Gama. O Talleres não está errado em pedir garantias. O Vasco também não está errado em negar as garantias, isso pode acontecer, mas é algo que as duas partes têm que chegar em um consenso para fechar. Com relação a valores, até com relação ao Talleres já está certo. A única coisa que o Talleres pede é a garantia de que vai receber o valor. O Vasco, vem dando calote em todo mundo. Errado, o clube argentino não tá. Inclusive, o próprio presidente Andrés Fassi falou novamente sobre isso nessa parte da tarde de hoje. Ele disse assim, não é o Vasco o problema. Em todas as operações se pedem garantias. Talleres, quando compra, também as dá. Então, Talleres está exigindo apenas aquilo que é o certo. Apenas aquilo que o mercado indica fazer. O Vasco que não as quer entregar. Vamos ver o que irá acontecer. Será uma tarde bastante agitada, uma tarde de quinta-feira que promete muito. E a gente estará aqui no Boa Noite Gigante, por volta de 8 horas da noite, trazendo, é claro, todas as informações do nosso Gigante Acolina a você. Vamos que vamos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, que a gente quer muito chegar aí aos 103 mil inscritos, falta pouquíssimo para a gente chegar a essa marca. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.